Foi realizada agora pela manhã pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, uma operação de combate a fraudes em concursos públicos. Uma pessoa acabou sendo presa, vamos saber desse caso com a Larissa Cruz, que está lá em Fernandópolis e traz ao vivo todas as informações. Larissa, bom dia para você. Onde foram cumpridos os mandados, hein? Oi, Sandro, bom dia. Bom dia ainda, Sandro. Acho que já é boa tarde mais uma vez, viu? Acho que a Carla já permite também. Já pode ser boa tarde, né? Então, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu vou falar aqui as cidades onde eles estiveram aí cumprindo esses mandados. Jales, Guapiaçu, Auriflama, também Franca e Fernandópolis e Aparecida do Oeste. Como você disse, uma pessoa foi presa. Essa pessoa seria o líder de todo esse esquema. Mas para explicar melhor para a gente essa operação, eu estou com o promotor de justiça do GAECO, doutor João Paulo Gabriel de Souza. Doutor, boa tarde para o senhor. Como foi essa operação? O que é essa operação? Boa tarde. Trata-se de uma operação denominada Passa Fácil, que consiste, na verdade, em uma investigação que foi capitaneada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAECO, em conjunto com a Polícia Militar de Fernandópolis. O objetivo era desarticular um grupo criminoso que estava atuando em toda a região, direcionado a fraudes licitatórias e também em concursos públicos. Segundo a nossa investigação, o líder desse grupo criminoso, ele já tinha sido condenado anteriormente pela Justiça e proibido em contratar com o poder público pelo período de 3 anos. Porém, para continuar com os modus operandi em relação às próprias fraudes que ele praticava anteriormente, ele passou a constituir empresas de fachadas, ou seja, empresas em nome de terceiros, e passou a atuar por intermédio delas. Segundo a nossa investigação, a empresa ela atuava tanto nas fraudes dos processos licitatórios, mas essencialmente na venda de vagas em concursos públicos ao longo de toda a região de São José do Rio Preto, né? Inclusive, 2 candidatos potencialmente beneficiados em concursos recentes tiveram mandados de busca e apreensão em suas residências. A partir disso, nós efetuamos a prisão temporária deste líder da organização, bem como efetuamos o cumprimento de mandados de busca em relação aos associados criminosos. Isso tanto no município de Jales, município de Aparecida do Oeste, Auriflama, Guapiaçu, Fernandópolis e Franca. O nosso objetivo agora é analisar as provas que foram recolhidas, né, e também identificar fraudes em outros municípios, além da participação de outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo investigadas neste primeiro momento? Neste primeiro momento, nós temos 10 pessoas investigadas, porém, os elementos que nós coletamos, numa análise bastante preliminar, já apontaram o envolvimento de outras pessoas. Então, nós agora passamos por essa fase de análise de provas, né, buscando identificar essa participação de terceiros. Computadores, documentos, o que foi apreendido pela polícia? Basicamente, evidências eletrônicas, consistindo em telefones celulares, laptops, computadores e também a apreensão de documentos físicos, né? Uma série de documentos, inclusive documentos relacionados a concursos públicos recentes. E essa operação foi feita, tinham 15 mandados, né? 15 mandados, mas em quantas residências, como que foi isso? Sim, na verdade, nós tínhamos 15 pontos, né, relacionados a mandados, porém, nós tínhamos 15 mandados, porém relacionados a 12 pontos de busca ao longo de todas essas cidades. A operação começou logo de madrugada? Sim, nós começamos os trabalhos às 3 da manhã, né, o trabalho de organização, mas a deflagração, que consiste no cumprimento dos mandados, tanto de busca quanto prisão, ocorreu a partir das 6 da manhã, conforme a determinação constitucional. Doutor, quantas empresas estariam ligadas aí a esse líder, esse sócio oculto? Ao todo, 5 empresas estariam ligadas a ele, porém, em atividade, em operação no momento, nós identificamos 3 empresas. Inclusive, todas elas foram objeto de busca e apreensão hoje. Certo. E foi encontrado ali na casa dessa pessoa, na residência dessa pessoa, alguns documentos que indicam realmente esse envolvimento. Exatamente. Nós apreendemos documentos relacionados a concursos públicos, inclusive que foram realizados neste final de semana e que estavam na residência dessa pessoa.
Quais os próximos passos, doutor? Os próximos passos agora é fazer a análise de toda a prova, né? A iniciar a ação penal em relação aos crimes que já foram identificados e também averiguar outros crimes e pessoas que eventualmente estejam envolvidas. Sérgio, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e parabéns pelo trabalho. Oi, Sandro, tem uma pergunta? Só uma pergunta, na realidade são duas. É importante a gente falar aqui porque fraude em concurso assim é bastante preocupante realmente para toda a sociedade, porque tem muita gente que estuda, se prepara, né, para prestar concurso público e aí quando vem uma notícia assim da possibilidade, né, de fraude, de pessoas que estariam comprando uma vaga, isso daí é bastante preocupante e eu estendo também os parabéns aí pro promotor, pro GAECO, para toda a equipe aí que está apurando isso. Agora, o que eu queria saber, quanto essas pessoas pagavam pelas vagas, se já tem essa informação, e o que pode acontecer com elas, né? Até para a gente alertar as pessoas que estão aí nos assistindo, se você fizer isso, também vai sobrar para você, e a justiça está de olho. Sandro, eu fiz esse questionamento um pouco antes da gente entrar aqui no jornal e o promotor disse que ainda não se sabe exatamente valores de quanto as pessoas pagavam por essas vagas, certo? Exatamente. As informações que nós temos é que, de fato, havia a existência de vendas, tanto que nós coletamos provas hoje relacionadas a beneficiamento de candidatos, porém ainda nós não temos a identificação da quantidade dos valores, né? Essa questão vai ser agora apurada em decorrência não apenas dessas provas que foram apreendidas, como também da análise fiscal e bancária, porque análise fiscal e bancária, porque nós também obtivemos autorização judicial para acessar esses documentos. Provavelmente valores altos, né, doutor? Pelo que se apura por hora, esses valores poderiam gerar em torno de 30 a 60 mil por vaga, mas é uma informação ainda não confirmada. Doutor, uma outra pergunta do Sandro é o que acontece, né? Como essa pessoa que comprou uma vaga, esse candidato que comprou uma vaga pode responder? Ele tem responsabilidades também. Sim, tanto quem vendeu quanto quem comprou a vaga tem responsabilidade criminal e nós faremos as imputações criminais conforme os elementos de prova que forem coletados. Certo, doutor, mais uma vez, muito obrigada. O Sandro também parabenizou o trabalho tanto da polícia como da promotoria. E, Sandro, realmente milhares de pessoas podem ter sido impactadas. Eu estava conversando com o promotor agora há pouco. Ele disse que muitas cidades podem aí ter feito concursos públicos com essas empresas. E, claro, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa operação, Sandro. Tá ok. Numa próxima oportunidade a gente pode retornar com esse assunto. Muito obrigado, Larissa. Qualquer nova informação pode chamar a gente.